1º de junho. Se você orar errado, pode ter a certeza de que suas orações não serão respondidas. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Tiago 4, versículo 2 e 3. Em nossa vida espiritual, todos nós tivemos momentos em que oramos e não obtivemos resultados. Aparentemente, as pessoas a quem Tiago estava escrevendo sua epístola estavam tendo a mesma experiência. Assim como provavelmente você se perguntou em um momento ou outro, parece que aqueles crentes também estavam perguntando: por que as nossas orações não estão sendo respondidas? Podemos supor que eles estavam fazendo essa pergunta porque Tiago forneceu uma resposta em Tiago 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A palavra grega para mal é kakos, que descreve algo ruim ou errado. No modo como Tiago a usa nesse versículo, ela retrata uma pessoa que está pedindo erroneamente, mal ou de maneira inadequada. Poderíamos dizer que essa pessoa simplesmente não está atingindo o alvo em seu pedido. Embora ore com o maior fervor, ela não está atingindo o alvo com o que está pedindo. Aparentemente, essa pessoa está pedindo a Deus que faça algo que não está em concordância com a sua palavra. Portanto, independentemente de quanto longa ou apaixonadamente a pessoa peça, Deus não responderá ao seu pedido com uma resposta positiva, porque esta não está em conformidade com a palavra. Ou talvez essa pessoa esteja pedindo a coisa certa, mas, por estar muito aflita e repleta de medo e ansiedade, não pede com fé. Em vez de orar em uma posição de fé, ela clama ao Senhor com medo e ansiedade. Porém, medo não move Deus, fé sim. Portanto, embora possa estar pedindo a coisa certa, essa pessoa está pedindo com um espírito errado. Assim, ela está pedindo mal ou inadequadamente. Isso significa que o que pedimos e como pedimos tem importância vital se queremos ter as nossas orações respondidas. Uma tradução literal desse versículo seria: vocês pedem e não recebem porque estão pedindo erroneamente, mal, de maneira inadequada. Especialmente quando eu era mais jovem no Senhor, cometia o erro de pedir coisas erroneamente quando orava. Talvez as minhas intenções fossem corretas, mas as minhas orações não estavam em conformidade com as verdades reveladas na Bíblia. Houve outros momentos em que finalmente coloquei as minhas orações em conformidade com a palavra de Deus, mas estava tão motivado por ansiedade e medo que não conseguia pedir com fé. Consumido por preocupação, eu batia no chão enquanto orava, gritando e berrando para que Deus se movesse em meu benefício. Porém, por estar tão repleto de medo quanto a situação pela qual eu estava orando, todo o meu bater, gritar e berrar serviu para nada. Eu estava orando com o espírito errado, por medo e não por fé. Por isso, todo aquele esforço resultou somente em dor de garganta. Você já teve a experiência de fazer a coisa certa da maneira errada? Orar com base na palavra de Deus e com fé é essencial se você deseja que seus pedidos sejam respondidos de modo positivo. 1 João 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A palavra confiança é a palavra grega parresia. Ela descreve confiança, ousadia ou certeza. Ela retrata uma pessoa tão confiante que, quando fala, não tem dúvida alguma sobre o que está dizendo. Ela sabe que o que está dizendo é correto ou adequado. Portanto,
se torna muito ousada. No contexto de oração, essa palavra apresenta a imagem de um crente que está tão confiante de estar certo no que está pedindo, que pede sem vergonha e com confiança. O que pode lhe dar esse tipo de confiança? O versículo prossegue: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando você, primeiro, conhecer a vontade de Deus e, segundo, lhe pedir que faça algo que esteja em conformidade com a sua vontade, poderá ter 100% de certeza de que Deus o ouvirá e que o seu pedido será respondido de modo positivo. Isso significa que você tem uma base sólida onde se firmar ao orar em conformidade com a vontade revelada de Deus, a Bíblia. Devido ao seu pedido estar em conformidade com o que Deus já revelou em sua palavra, você sabe que pode ser ousado ao fazer o seu pedido. E também não há necessidade de você orar com medo e ansiedade. Apenas acalme-se e deixe a palavra de Deus enchê-lo de paz. Então, peça com fé. 1 João 5, versículo 14, garante que se você pedir qualquer coisa que esteja em conformidade com a vontade de Deus, ele o ouvirá. De fato, o versículo 15 continua a prometer-lhe: e, se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Saber o que orar e como orar é de vital importância. Portanto, tenha sempre isso em mente ao se preparar para tornar os seus pedidos conhecidos por Deus. Deus escuta a sua palavra e responde à fé. Ao ouvir a sua palavra sendo orada por um coração de fé, ele é obrigado a agir. O sucesso de sua vida de oração depende de você, meu amigo. Então, quando orar, não peça mal. Certifique-se de estar pedindo corretamente e com um adequado espírito de fé. Quando você aprender a orar em conformidade com a palavra de Deus, com um coração repleto de fé, as respostas que você procura se manifestarão em sua vida mais rápida e plenamente do que nunca. Faça esta oração comigo. Senhor, eu me lembro de momentos no passado em que orei a coisa certa da maneira errada, e isso resultou em uma oração não respondida. Peço que me ajudes a pedir corretamente quando oro e a pedir com espírito de fé e não de medo, receio ou anseio. Eu nunca havia percebido quão importante é pedir da maneira certa. Espírito Santo, eu te peço que me ajudes a pedir corretamente e orar adequadamente a partir deste momento. Sempre que eu começar a orar erroneamente ou com o espírito errado, impede-me. Eu te peço que me corrijas e me ensines a orar em conformidade com a tua palavra com um coração de fé. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que a palavra de Deus é o meu guia para me ajudar a pedir corretamente quando oro. Declaro que, ao orar, sou motivado por fé e não por medo, receio ou ansiedade. Por pedir em conformidade com a vontade de Deus, Ele me ouve quando oro. Por Ele me ouvir, eu sei que recebo o que peço a Ele. Deus age prontamente para responder às minhas orações, porque peço com um coração cheio de fé e em conformidade com a vontade de Deus. Por eu me certificar de que o que eu oro é correto e a maneira como oro é adequada, estou recebendo cada vez mais resultados de minhas orações o tempo todo. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Você consegue pensar em um momento de sua vida em que você estava cheio de medo, que não conseguiu orar com fé, mesmo tendo orado as palavras certas? Você se perguntou por que a sua oração não foi respondida? Agora você entende quão importante é você orar com um espírito de fé adequado?
Que resultados você recebeu no passado quando orou com um espírito de fé e pediu a Deus que fizesse algo que estava em concordância com a palavra de Deus? Você é capaz de citar duas coisas que você aprendeu com a pedra preciosa de hoje? Se esses dois pontos o ajudaram, você consegue pensar em uma pessoa com quem poderá compartilhar essas verdades hoje para encorajá-la da mesma maneira como você foi encorajado?